Pessoal, vocês já pararam para pensar quantos casais poderiam pular ou subir um nível do seu relacionamento, ou até mesmo ter um sentimento de maior segurança, se sentir em paz dentro dessa relação, se as duas pessoas que compõem esse casal simplesmente tomassem a decisão de sair das redes sociais de uma forma geral? Eu trago esse tema porque muitas pessoas relatam para mim que têm um relacionamento tranquilo, ok, porém, quando se trata de rede social, as coisas começam a ficar um pouco disfuncionais e isso faz com que uma das pessoas dessa relação ou ambas se sintam inseguras, desrespeitadas ou invadidas. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. E olha a proporção que isso toma. Rede social é algo que foi criado por homens, algo que vai para além da realidade, supera a realidade, porém consegue influenciar em algo que é realmente concreto, que é a sua relação. Se não existisse um Mark Zuckerberg, um cara desse tipo aí que tivesse criado as redes sociais, você simplesmente não teria esse tipo de problema na sua vida ou na sua relação. Então a gente precisa pensar em um problema que supera a realidade e que começa a interferir em algo que é concreto e real, que é a sua relação. E aí você, que tem essa sensação de insegurança, começa a metabolizar toda a sua energia tentando vigiar o seu parceiro. Você vigia as redes sociais dele, quem ele segue, quem ele deixa de seguir, aquilo que ele curte, aquilo que ele consome. Muitas vezes entra na privacidade dessa pessoa, entra lá no Instagram da pessoa, começa a parar de seguir, bloquear um monte de gente, com o seguinte argumento: se ele segue a fulana de tal, ou se ela segue o fulano de tal, é porque ela tem interesse nele. Vocês já pararam para pensar que talvez essa pessoa já seguia essa outra pessoa em questão antes mesmo de se relacionar com você? Ou vocês já pararam para pensar se vocês têm interesse em todo mundo que vocês seguem? Porque muitas vezes a gente vê uma cobrança que é unilateral. O fulano aqui, meu namorado, ele tá seguindo a fulana porque ele tem interesse nela e eu tô me sentindo desrespeitada. Então quer dizer que todo mundo que você segue nas redes sociais, você tem interesse? E aí muitas vezes esse excesso de vigilância é justificado da seguinte forma: Ana, eu morro de medo de ser traída dentro da minha relação. E diante disso a gente pode fazer duas inferências. A primeira delas é que a pessoa que tiver que te trair, ela vai te trair de toda forma. E é muito complicado a gente falar isso, porque às vezes nós estamos falando de relacionamentos longos, de 4, 5, 6 anos, em que a pessoa está ali o tempo todo gastando a energia dela para não ser traída, e 1 minuto que ela desvia essa energia, 1 minuto que ela se distrai, isso acaba acontecendo. E o segundo ponto é o questionamento se você realmente deseja estar ao lado de alguém que só não te trai porque você está ali 24 horas por dia vigiando essa pessoa. Eu sempre falo que a gente precisa dar espaço para as pessoas se revelarem o quanto antes. Então, se você está do lado de alguém que possivelmente pode te trair, eu penso que isso deve acontecer o quanto antes para que você consiga seguir a sua vida ou para que você, de repente, consiga entender a pessoa que você está do seu lado e optar por perdoar ou não. Eu acho que é muito pior quando a gente passa longos anos da vida prendendo excessivamente a pessoa, vigiando excessivamente a pessoa, e quando a gente se distrai um pouquinho, vai lá e aquela traição acontece, aquele desrespeito acontece. Só que você já está muito mais envolvida emocionalmente com essa pessoa e dificilmente vai conseguir sair dessa situação. Então esse excesso de vigília muitas vezes vai impedir que você tenha uma relação que seja leve, que seja gostosa, que venha para acrescentar. Eu penso que só vale a pena a gente estar dentro de uma relação se a gente é mais feliz nessa relação do que a gente era antes. E quando a gente tem esse ciúme e essa insegurança excessiva, obviamente essas são emoções difíceis de serem sentidas, difíceis de serem experimentadas e que causam sofrimento, ansiedade, insegurança. E muitas pessoas estão nesse eterno ciclo, viciadas nesse tipo de emoção e não conseguem sair desse lugar. Mesmo que se sentiam mais felizes, tranquilas, leves antes dessa relação, elas acabam permanecendo ali, porque acabam se viciando naquela sensação, se viciando talvez naquela migalha que é oferecida para elas, ou porque já está há muito tempo com essa pessoa e muito envolvida emocionalmente, porque sempre esteve ali mantendo
o parceiro na rédea. Vejo muita gente que não permite que o parceiro tenha hobbies, né? Muita mulher, muita menina aí não deixa, por exemplo, o cara jogar futebol, não deixa que o cara, sei lá, corre, anda de bike, etc. E isso é extremamente saudável. Existe uma analogia que eu ouvi o Wesley Delanogari, que ele é psicólogo e neurocientista falando. O relacionamento ele é como os dedos das mãos, eles não precisam se sobrepor. Você e seu parceiro não vão ter 100% de interesse nas mesmas coisas. Você e seu parceiro não vão gostar 100% dos mesmos hobbies ou das mesmas pessoas. O saudável é que aconteça isso daqui. É interessante que você tenha os seus próprios hobbies, você tenha os seus próprios amigos, os seus próprios interesses, inclusive seu próprio tempo. E o seu parceiro, ele também tenha os hobbies dele, os interesses dele e o tempo deles. E isso daqui é o que vocês têm em comum. Vão ter alguns interesses, uma parte do tempo, uma parte da energia que vocês vão compartilhar. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Eu tenho que estar o tempo inteiro com a pessoa. E eu penso muito mais na qualidade do tempo que eu vou estar com o meu parceiro do que na quantidade desse tempo. Aí você fica lá insegura, na maior implicância com a pessoa. Isso só demonstra que você é uma pessoa talvez extremamente desinteressante. Não é possível que você não tenha nada para fazer 2 horas de um dia, sabe? Enquanto a pessoa tá lá, sei lá, jogando bola, jogando um beach tênis, que tá muito aí em alta. Não é possível que você não tenha nada para fazer nesse meio tempo. Aproveite esses momentos para exercer um autocuidado com você, para, sei lá, ler um livro, para ficar com as suas amigas, que às vezes há anos vocês não se reúnem, justamente por causa dessa relação, para se arrumar, para fazer uma hidratação do seu cabelo. Eu não sei, né? Com certeza você passa a semana inteira pensando em quantas coisas você precisava fazer. Aproveite esse tempo. Pense que você também tem uma interessantíssima vida para além do tempo que você passa com essa pessoa. Isso é saudável para você, isso é saudável para o seu parceiro e isso é saudável para a relação como um todo. E por fim, pessoal, conversem sobre absolutamente tudo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: olha, eu sei que meu namorado, da parte dele, ele não segue essas meninas porque ele tem interesse nelas. Eu também não acredito nisso, mas eu tenho medo do que essa menina vai pensar sobre a minha relação. Eu tenho medo dessas opiniões externas inferindo na minha relação. Então talvez seja falta de você se comunicar com clareza com o seu parceiro o motivo pelo qual aquilo te incomoda. Não de uma forma agressiva ou impondo, mas conquistando isso de alguma forma. Você vai chegar e falar assim: fulano, fulana, eu sei que seguir uma pessoa não tem nada a ver para você e inclusive não tem nada a ver para mim também. Mas em respeito à nossa relação e ao que essa pessoa pode inferir sobre nós, vamos fazer esse combinado de evitar determinadas coisas, né? De evitar uma curtida aí na foto de uma menina, ou de evitar, né? Tudo pode ser acordado dentro de uma relação. Não existe uma regra pronta para uma relação. Vocês podem acordar aquilo que é considerado respeitoso ou desrespeitoso dentro disso. Conversem sobre absolutamente tudo. É preciso ter abertura para isso, mas principalmente ajustar a comunicação que a gente usa com o outro. Porque de repente, quando a gente chega impondo algumas coisas, quando a gente tem uma comunicação muito agressiva, a pessoa vai pegar uma birra de fazer aquilo por você. E isso vai gerar um desgaste enorme na sua relação. E esse foi o vídeo de hoje. Eu venho gostando de estudar um pouco mais sobre relacionamentos, relacionamento amoroso ou não. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um like aqui, deixa um comentário e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!